Aqui? Primeira vez. Glória a Deus. Como é que é o nome do irmão? É Ricardo. Ricardo? Eu estava vindo aqui, mas o endereço estava dando ali perto do Mosburger. Ah, sim, lá atrás, sério? É, aí eu tentei ligar, mas não consegui. Ah, talvez é porque estava ali já na filmagem. Aí eu vi no dia do culto aqui, que tem um endereço embaixo. Isso. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe. Eu acho que foi você que ligou, final 5011. Isso. Então é o seu número. Amém. Depois eu vou gravar aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, seja bem-vindo, irmãos. Fique à vontade. Estava quase indo embora, aí eu olhei assim, tinha uma placa assim que estava seguindo os números. Falei, não, é confirmação, tem que ir aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem por título A Verdade que Liberta. E eu louvo a Deus, meus amados irmãos, por esta aula, porque hoje nós vamos aprender grandes lições. Hoje a humanidade corre atrás de uma verdade. Muitas das vezes a humanidade quer saber sobre a verdade, mas não buscam qual é a verdadeira verdade, né? Buscam explicações na filosofia, buscam explicações na ciência, quando está tão simples nós entendermos que a verdade, irmãos, ela está inserida na palavra do Senhor. E hoje nós vamos aprender esta lição em nome de Jesus, onde falará sobre a verdade que liberta. E o texto áureo dessa noite se encontra em João capítulo 8, verso de número 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui, meus amados irmãos, nós precisamos entender um pouco do contexto desse texto, para podermos usufruirmos desse texto. Existem muitas pessoas que não são da igreja, que são do mundo, e que usam às vezes esse versículo, às vezes até mesmo como um jargão, dizendo que conhecerão a verdade vai vir à tona e vai ser liberto. E na verdade, meus amados irmãos, o que a Bíblia está tratando dessa verdade aqui, de conhecer a verdade, está falando acerca do nosso Senhor Jesus, está falando da palavra do Senhor. E quando nós olhamos o contexto desse texto, o capítulo 8 do Evangelho de João, aqui se você ver todo o contexto, você vai entender que está falando daquela mulher adúltera, aquela mulher que foi pego no ato de adultério, e que levaram para ela, os fariseus, saduceus, levaram diante do Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus a julgasse e a condenasse. Só que Jesus, conhecendo a intenção do coração daqueles homens, então Jesus naquele momento, cabisbaixo, fala: aquele que não tiver o pecado, que tira a primeira pedra. E todos eles saíram um a um da presença do Senhor Jesus e daquela mulher. É bem verdade que os seus acusadores desapareceram, mas não significa que aquela mulher ela não cometeu o pecado, ela havia pecado. É uma realidade que ela havia pecado. A questão é que a forma em que eles queriam induzir a Jesus a julgar aquela mulher era uma forma errônea, fugia da palavra do Senhor. Então, para que o Senhor Jesus ele não caísse em contradição à lei que o Senhor havia estipulado lá no livro de Levítico, então Jesus, ele com toda a sabedoria, sendo ele Deus, lendo na revista passada, que foi até a aula que o presbítero Lucimar ele ministrou aqui as nossas vidas, como ele mesmo falou, não é que Jesus não tinha os seus poderes divinos, ele tinha, ele apenas não usufruiu deles, para que pudesse cumprir a palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós vamos entender que Jesus, ele conhecia a intenção do coração daqueles homens, tanto quanto, várias vezes, Jesus acabou muitas das vezes ali reprimindo, como é que eu posso dizer, trazendo uma repreensão, aos saduceus, fariseus, aqueles homens, os doutores da lei. Por muitas das vezes, conforme Mateus 15:8, ele citou que muitos daqueles homens honravam Jesus com os lábios, mas o coração estava longe do Senhor Jesus. Então nós vamos ver que Jesus conhecia o coração. Eu e você, nós somos limitados. Nós conseguimos enxergar apenas aquilo que nossos olhos permitem ver. Mas o nosso Senhor Jesus, ele vê além daquilo que nós conseguimos enxergar. Por isso a importância de nós entendermos e compreendermos e seguirmos as orientações de Jesus para as nossas vidas. Porque Jesus, ele está além daquilo que nós conseguimos ver.
Jesus ele está no passado, no presente, ele também está no futuro. Então ele vê lá na frente que se nós andarmos por esse caminho, será um caminho tortuoso, será um caminho de sofrimento, será um caminho que muitas das vezes nós vamos passar por apuros. Então Jesus ele fala, não vá por aí. Ou muitas das vezes ele fala, espera, não é o momento ainda. Então nós vamos ver que Jesus também nesta aula, em determinados momentos, nós vamos entender que, por exemplo, ali no milagre, o primeiro milagre de Jesus, ali no Evangelho de João, quando ali nas bodas de Caná, ele transforma aquela água em vinho, nós vamos observar quando a própria mãe vem diante dele, ele fala que tem eu contigo, mulher. Jesus está falando que ainda não era chegado o momento dele, ele vai explicar depois, não é chegado o meu momento ainda, apesar dele ter operado o milagre. Então nós vamos entender, meus amados irmãos, na aula de hoje também, os próprios irmãos de Jesus, quando eles estavam na Galileia, eles estavam fustigando Jesus, vamos para Jerusalém, vai ter a festa do tabernáculo, nós precisamos estar lá. Jesus falando, olha, eu não vou ali por causa da vontade dos homens, mas eu vou quando o meu Pai me enviar. Tanto é que os irmãos de Jesus, eles vão antes, Jesus ele vai depois. Mas Jesus, quando ele vai depois da festa do tabernáculo, ele não vai no intuito de participar da festividade. Porque se ele tivesse o intuito de ir na festividade, ele iria quando começasse a festa. Mas Jesus foi, já tinha começado a festa, ele foi bem depois, né? E quando ele chega depois, ele vai ao templo, irmãos, ali para poder ensinar. Então Jesus, ele tinha um objetivo quando ele vai para Jerusalém. E é interessante que quando nós vamos estudar os 4 evangelhos, os sinóticos e o Evangelho de João, que não é o Evangelho sinótico, porque cada igreja, nós sabemos que cada escritor, ele escreveu para um povo. Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos, e João ele escreve para quem? Para nós, para a igreja. Ele escreve para a igreja. Então os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. João não é sinótico, porque ele não conta as mesmas histórias. Quando você vai olhar os 3 evangelhos, eles contam a mesma história de um prisma diferente, para um povo diferente. E quando nós vamos contar para um povo diferente, irmãos, nós podemos contar a mesma coisa, mas com outras palavras. Para quê? Para tocar no coração daquele povo. Mateus, quando ele conta a história, ele vai mostrar para o povo que quem era Jesus? Que Jesus era o Rei dos Reis. Então nós vamos observar, irmãos, que tudo tinha um propósito acerca desses ensinamentos. Só que o que eu acho interessante, que os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão trabalhar na história de Jesus na Galileia. A maioria da narrativa desses 3 evangelhos vai estar citando Jesus na Galileia. Mas quando chegamos no evangelho de João, João é o que mais escreveu acerca da vida de Jesus indo para Jerusalém. Ele já narra a maioria das histórias de Jesus já em Jerusalém. Então é tremendo isso, né? João, que foi um homem ocular, né, do Senhor Jesus, caminhou com Jesus, ele viu os milagres de Jesus, né, Jesus operando. Então ele conta as histórias de Jesus ali quando Jesus está em Jerusalém. Ok? A verdade prática dessa noite diz assim: o verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. E aqui verdade com V maiúsculo. Jesus ele é a verdade com V maiúsculo. Jesus é a verdade absoluta. Jesus é a única verdade que nós conhecemos. A filosofia vai falar acerca de algumas histórias. Eu quero trazer um pouco aqui hoje, falar um pouco da filosofia. O que a filosofia ela fala acerca da verdade? E nós estaremos aqui em nome de Jesus dando seguimento. Vamos para a leitura bíblica em classe? A leitura bíblica em classe está em João, capítulo 7, do versículo 16 ao 18, versículos 37 e 38, João, capítulo 8, do versículos 31 ao 36. Cooperador Márcio, leia para nós toda a leitura bíblica em classe, por favor. Jesus respondeu e disse-lhe: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo.
Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus, amém? Então nós vimos aqui um pouco do capítulo 7, um pouco do capítulo 8, acerca do assunto que será abordado um pouco nessa noite. E nós vemos aqui, meus amados irmãos, que Jesus ele fala algo no versículo 16 do capítulo 7, que é interessante para a nossa compreensão, onde Jesus ele responde, dizendo: a minha doutrina não é minha. Até parece um pouco contraditório, né, irmãos? Ele afirma que a doutrina dele não é dele. Então, nós vamos observar que a realidade que os autores da lei, eles até, conforme Jesus ele falava, mas quem é esse? A indagação deles é: quem é esse se sentindo no lugar de Deus? A forma que ele fala, a impressão que dá é que ele é Deus, mas a verdade é que Jesus era Deus. Jesus, ele é Deus. Então, eles não estavam tão errados acerca do que eles estavam pensando. Eles não estavam errados, porém que eles não estavam aceitando. Essa é a diferença. Então, nós vamos observar que Jesus, o tempo todo que ele esteve sobre a face da terra, ainda encarnado, Jesus, ele proferiu as palavras do Pai. Ele pregou aquilo que o Pai havia determinado que deveria ser pregado. E nós louvamos a Deus que Jesus, ele cumpriu com êxito o teu chamado. Ele foi, meus amados irmãos, um ministério tão curto, 3 anos e meio ministrando a palavra do Senhor, mas são 3 anos e meio, irmãos, com muita eficácia. Quantas almas não se renderam a Jesus? Quantos milagres Jesus não operou? Nós vemos aqui a palavra do Senhor, vários milagres escritos, mas eu tenho certeza e convicção que Jesus não operou somente esses que estão escritos. Para nossa compreensão, o próprio Senhor, ele permitiu que fossem escritos somente esses, mas eu acredito que muitos outros milagres Jesus ele operou. Eu tenho certeza que muitas pessoas passaram próximas de Jesus, querendo um milagre. Talvez uns tocaram como a mulher do fruto do sangue, outras pessoas talvez tenham tocado nele também e saiu virtude dele. E ali, irmãos, essas pessoas foram tocadas, impactadas e curadas. Nós não sabemos. A verdade é que Jesus, meus irmãos, esses milagres que contam, para quem era Jesus, para mim foram poucos os milagres que estão escritos, mas já são suficientes para poder modelar a nossa fé. São suficientes para poder fazer com que nós venhamos, irmãos, a crer, acreditar no Senhor Jesus. Amém? A introdução desta noite diz assim: o Senhor Jesus simboliza a verdade que é apresentada no Evangelho de João. Neste estudo nós iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus, e a essa verdade, e por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus está ligado à verdadeira vida e liberdade em Cristo. E a palavra-chave dessa noite, irmãos, é liberdade. O que nós entendemos por liberdade? O que é liberdade para você? O que nós podemos definir liberdade?
Alguém pode me dar uma definição do que é liberdade para você? Falar a palavra de Deus. Poder falar a palavra de Deus. Poder falar a palavra de Deus. Liberdade. Aí é ter liberdade, né? Mas o que seria essa liberdade? Poder de escolha. Poder de escolha. Ler, compreender e viver. Ler, compreender e viver. É uma liberdade, sim. É uma liberdade. De uma certa forma, sim, é uma liberdade. Mas eu quero trazer alguns textos para os irmãos. Eu vou pedir para alguns abrirem. Tem alguém que está com NVI aí? A Bíblia NVI? Você consegue abrir na NVI? Algum de vocês aí não tem no telefone? Ah, o seu está aqui, né, presidente? Você tem a NVI? Então abra para mim aí, o irmão Matico, na NVI. 1 Pedro 2,16. Irmã Kelly, abra para mim Gálatas capítulo 5, o versículo de número 1 e o de número 13. Presbítero Maurício, abre para mim 1 Coríntios 8, 9. Irmã Andréa, abre para mim Romanos capítulo 6, do versículos 20 ao 22. O que vai ler primeiro é Gálatas capítulo 5, irmã Kelly. Gálatas capítulo 5, versículo 1 e o 13 apenas. Primeira Pedro, capítulo de número 2, verso 16. 1 Coríntios 8, 9. Pode ser encontrado, pode ler, irmã Kelly, versículo 1 e o 13. 5, 1 e o 13. Estais, pois, firme na liberdade, com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. 13. Amém. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Glória a Deus. Amém? Irmão Matico, 1 Pedro 2,16 da NVI. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Viva como servos de Deus. Glória a Deus. Olha que interessante o texto que a irmã Matico ela leu. Lê de novo para mim, irmã Matico, por favor, mais uma vez. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tá vendo? Olha que interessante. A Bíblia diz para nós vivermos com liberdade. Tá? Com liberdade. Vivam como pessoas livres. Tá? Só que nós não podemos confundir liberdade com libertinagem. Não significa que nós temos, quando a Bíblia diz que nós estamos livres, não significa que nós temos o direito de fazer o que queremos, o que achamos, o que pensamos. Tá? Isso não nos dá o amparato. Quando a Bíblia diz que nós somos livres, ela não nos dá o amparato de nós tomarmos decisões qualquer na nossa vida. Por eu ser livre agora, eu vou fazer o que me der na telha. Por eu ser livre, eu faço agora o que eu quero da minha vida. Por eu ser livre agora, eu tomo a decisão que eu quero. Por eu ser livre agora, eu vou na igreja a hora que eu quero. Por eu ser livre, eu escolho os cultos que eu quero ir para a igreja. Por eu ser livre, eu vou quando eu achar melhor na casa do Senhor. Irmãos, isso na verdade é uma liberdade que não é liberdade. A liberdade verdadeira que está falando o texto aqui de 1 Pedro capítulo 2 e Gálatas capítulo 5, ela está falando acerca da liberdade do pecado. Nós estamos libertos do pecado. O pecado que nos aprisionava, ele não nos aprisiona mais. O pecado que nos levava para baixo, ele não nos leva mais. O pecado que nos afundava, ele não nos afunda mais, porque nós somos livres. Livres. Livres para adorar o Senhor. Livres para servir o Senhor. Livres para seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo em todo o tempo da nossa vida.
É isso que a palavra do Senhor, ela está nos ensinando aqui acerca desses textos. 1 Coríntios 8:9, presbítero. Mas vedes que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Amém? Se você for ler o contexto desse texto, está falando das coisas consagradas a ídolos. Das coisas consagradas a ídolos. Olha só, quando nós vamos ver aqui o versículo 8: a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. A gente fazer qualquer coisa, e os neófitos, você sabe quem são os neófitos? São os recém-convertidos. Para quando os neófitos olharem para nós e falar assim: poxa, eu posso fazer isso também. Eu posso fazer isso também. O marido come coisa consagrada lá no Caixá, eu também posso comer coisa consagrada também. Isso se torna uma pedra de tropeço para os neófitos, para os novos convertidos. Eles não vão saber distinguir o santo do profano, porque nós estamos dando mau exemplo. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa forma de ser. Nós não podemos trazer, irmãos, para as outras pessoas um mau exemplo. Lembra que eu testifiquei aqui para vocês? Antes da minha conversão, irmãos, por não saber, todos os anos, eu trabalho na mesma empresa, irmãos, já tem 28 anos. Então são 28 anos, eu de conversão, meus amados irmãos, eu tenho 16, 17 anos. Antes dos 16, 17 anos, irmãos, o Caixá ele tem um motivo que eles colocam lá e consagra. E depois no começo de janeiro eles fazem lá um misostido lá de moti, eu comia e achava uma delícia. Mas depois que eu me converti, que eu aprendi, eu falei: não me convém mais comer essas coisas consagradas. Então eu expliquei para a senhorinha lá do refeitório, eu falei: olha, como hoje eu sou um cristão e a palavra do Senhor não me permite comer coisas consagradas, eu sei que você é consagrada, então eu queria que a senhora entendesse. O dia que a senhora for fazer isso, me avisa. Eu trago um copo de misoshiro que vem instantâneo, aí é só botar água quente ou um lamen, e aqui eu como, ela pode deixar. Ela não me avisava. Sabe o que ela fazia? Ela fazia um misoshiro à parte para nós. Ela falou assim: olha, como você não come, eu fiz uma parte, que não coloquei motivo, não tem nada a ver com as coisas consagradas. Irmãos, aquilo muito me alegrou. Olha como é importante o nosso testemunho. A própria japonesa, ela sabia que a gente não comia. Aí mudou agora de mulher. Nesse ano mudou a cozinheira. Entrou uma nova. A primeira coisa que eu falei: senta aqui que eu vou te ensinar uma coisa. As coisas consagradas eu não como. Aí ela falou assim: mas você não come moti? Eu falei: não, eu como moti, só não como esse consagrado. Sabe o que ela fez? Ela foi no mercado e comprou o moti, irmãos, e fez ele para nós. Ela falou: isso aqui não é o que está ali, eu comprei para você. Eu comprei para você e para o outro rapaz que está aí, que é o outro irmão que trabalha comigo. Ele falou: então isso aqui não tem nada a ver com o que está aqui no Caixá, tá? A mamãe até mostrou o saquinho, era diferente mesmo. Eu falei: glória a Deus. Olha só como é importante, irmãos, a gente explicar. É explicar, né? Então nós temos que tomar o determinado cuidado para que a gente não venha ser mau exemplo e pedra de tropeço para os outros. Tanto é que os japoneses, eles sabem que nós não comemos. Nós não comemos, todos eles sabem. Lá no Caixá, o Caixá todo sabe. E eu louvo a Deus por isso, porque foi um testemunho que nós conseguimos, né, transmitir dentro da empresa. Agora, Romanos 6, irmã André, Romanos 6, versículo 20 ao 22. Porque quando erreis, servos do pecado, estáveis livres da justiça, e que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Aí o seu fruto agora, meus irmãos, é para a santificação. Quando você estava no mundo do pecado, meus irmãos, a Bíblia aqui deixou bem claro, nós éramos escravos do pecado, né? E nós estávamos livres da justiça. O Senhor, nós já estávamos condenados. Nós já estávamos condenados, né? Quando nós éramos do pecado. Quando nós éramos escravos do pecado. Então, hoje que nós
fomos libertos, meus amados irmãos, hoje nós somos libertos, e a nossa liberdade, ela tem que produzir frutos de santidade. A nossa liberdade hoje é para poder produzir frutos de santidade diante do povo. E o fim, tá? E o fim disso tudo será a vida eterna. Será a vida eterna. Nós chegaremos à vida eterna em nome de Jesus. Por isso, meus irmãos, nós temos que entender que nós somos libertos do pecado. Não somos mais escravos. Não somos mais escravos. Não podemos viver na vida passada. A nossa conversão, irmãos, ela tem que ser por completa. Quem esteve nesse final de semana ouviu o que eu falei. Irmãos, não adianta a gente só converter a mente e não converter o coração. Se nossa mente, o nosso pensamento, nós convertemos ele, mas o nosso coração, ele não é convertido, irmãos, há uma grande probabilidade de nós encaixarmos em Mateus capítulo 7, onde nós chegaremos diante do Senhor e falaremos: Senhor, Senhor, operamos o teu nome, curamos os enfermos, expulsamos os demônios. E o Senhor vai dizer para nós: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Uma coisa, meus amados irmãos, é nós conhecermos ao Senhor. Outra coisa é o Senhor nos conhecer. Outra coisa, meus amados irmãos, que nós precisamos entender, que as nossas ações, elas vão dizer muito de quem nós somos. A forma em que nós falamos, a forma em que nós agimos, a forma, meus amados irmãos, em que nós tratamos o próximo, vai dizer muito se nós estamos parecidos com Cristo ou não. Se houve conversão na nossa vida ou se não houve. Como nós dizemos que houve conversão na nossa vida? Quando alguém pisa no nosso calo, ou quando alguém muitas das vezes pisa, em nosso pé, nós já queremos devolver, meus amados irmãos, com a mesma moeda. Não é o que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina, meus amados irmãos, a nós pagarmos o mal com o mal. O mal se paga com o quê? Com bem. Com bem, é isso que Jesus está falando. O próprio Senhor Jesus, lógico que não é literal, mas ele disse: alguém que te esbofetear de um lado da tua face, ele manda fazer o quê? Dá o outro. Dá o outro. Lógico que isso não é literal, tá, irmãos? É uma metáfora de Jesus. Pode ser até considerada uma hipérbole, né? Um exagero, né? Mas são as palavras do Senhor Jesus. O que ele quer dizer com isso é que nós não devemos revidar. Que nós não devemos, meus amados irmãos, agir da forma em que o mundo age sobre a nossa vida. Nós não devemos ser igual a eles. Se as pessoas fazem o mal para nós, nós não devemos revidar com a mesma moeda. O que a Bíblia nos ensina é que nós devemos orar, botar o joelho no chão e orar para que o Senhor abençoe aquela vida. Isso se encaixa quando Jesus ele diz: e o segundo mandamento é semelhante a este, o primeiro: amarás o teu próximo como? Você deseja o mal para você mesmo? Ninguém deseja o mal para si mesmo. Então nós temos que amar. Amar o nosso próximo. E amar o nosso próximo não é amar aqueles que nos amam. É muitas das vezes amar aqueles que nos odeiam. É amar aqueles que falam mal de nós. É amar aqueles que nos prejudicam. Aí você pode falar assim: poxa, que é quão difícil. Você imagina Jesus na cruz do Calvário, olhando para um monte de homens que o pegaram. Um monte de homem que o apedrejou, um monte de homem que cuspiram nele, um monte de homem que colocou uma coroa de espinho na sua cabeça. Ele olhar para aqueles homens, olha para o Pai e fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Você imagina Jesus com essa palavra, olhando para o céu e falando: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aí vem nós querem condenar, né? Manda fogo, Jesus, consome, mata, leva para o inferno. Muitas vezes nós somos assim, irmãos. Será que muitas das vezes o nosso coração, ele não está se tornando um pouco religioso? Será que o nosso coração não está se aproximando muito do dos fariseus, que só desejavam o mal? Será que o nosso coração muitas das vezes, irmãos, não está como esses homens que queriam pegar Jesus no contrapé, mas não conseguiram? Então, irmãos, nós precisamos avaliar. E eu falei nesse final de semana na ministração que se nós realmente queremos fazer uma autoavaliação, se houve conversão em nossa vida,
Nós temos que pegar Gálatas capítulo 5, versículo 22 e comparar se aquelas 9 virtudes do Espírito Santo, que é o fruto, aquelas 9 virtudes, se nós, daquelas 9, nós temos mais ou se nós temos menos. Quais são as virtudes do fruto do Espírito? Amor, paz, fé, mansidão, longanimidade, benignidade, que mais? Temperança. Que mais? Quem se lembra? Falta 2. Faltou 2. Deixa eu ler aqui. Amor, alegria. Faltou alegria e paciência. Meu Deus, faltou alegria e paciência. Tu tem tido paciência? Difícil, né, mãe Regiane? Hoje É difícil, né? Mas não é impossível. a gente tenta. A gente tenta, né, irmão? A gente tenta. Vai com o joelho, vai pedindo. Isso. Repete novamente, por favor. Gálatas 5:22. Que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aqui eu li na NVI, por isso que muda um pouco a amabilidade. Mas seria benignidade, né? Longanimidade também. Só você anotar Gálatas 5:22, mano. Aí você consegue ver todos. Será que nós conseguimos amar o nosso próximo? Será que nós conseguimos ter alegria? E ter alegria, meus irmãos, não é quando o vento está soprando a nosso favor, não, tá? Ter alegria é quando muitas das vezes o vento está soprando ao contrário. Nós precisamos ter alegria. Tá? Então, em nome de Jesus. Vamos lá para o primeiro tópico. Bom, estou falando demais. Jesus, a verdade em Jerusalém. Primeiro, da Galileia para Jerusalém. Massara, lê para nós aí, Massara. O capítulo 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava na Galileia e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo, apesar dos conselhos de seus irmãos para que subisse a Jerusalém. Jesus tinha plena consciência de que não era sob a influência deles que ele iria à cidade santa, mas sob a orientação do Pai. Assim, em obediência ao Pai, em todas as situações, Jesus subiu discretamente a Jerusalém durante a festa dos tabernáculos, ao afirmar que o seu tempo ainda não havia chegado. Jesus referia-se ao momento em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto e sepultado para cumprir a justiça divina. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Aleluia, amém? Irmãos, quando nós lemos aqui esse texto, que a irmã Sandra leu, nós podemos observar que os próprios irmãos de Jesus, eles estavam ali aconselhando Jesus para subir para Jerusalém. A impressão que eu tenho é que era até uma forma um pouco sarcástica, que os irmãos estavam meio que provocando Jesus. Vai lá, vamos subir para Jerusalém. Vocês sabiam que os próprios irmãos de Jesus não acreditavam que ele é o Cristo? Vocês sabiam disso? Os próprios irmãos, a mãe de Jesus, mesmo o anjo aparecendo para Maria, né, no momento da sua concepção, ela ainda teve dúvidas que Jesus ele era o Messias. Né, eu já prometi, mas uma hora eu trago essa ministração, eu prego aqui para vocês verem. Os irmãos de Jesus não acreditaram, a mãe de Jesus não acreditou, um monte de gente não acreditava. Só acreditaram, meus amados irmãos, alguns deles no momento da crucificação. Então nós vamos observar que talvez aqui, olhando pela vida dos irmãos, até parecia uma forma um pouco sarcástica, dos irmãos meio que provocando Jesus. Vai lá, sobe lá para Jerusalém. Os irmãos sabiam que Jesus, meus amados irmãos, ele corria risco de vida, né? E nós vamos ver como foi falado aqui no começo, que os judeus,
planejavam matar a Jesus, conforme João capítulo 7, versículo de número 1. Mas Jesus, com a sua sabedoria, ele vai vendo, vai ali e conversa com seus irmãos, e dizendo que não importava ele subir no momento em que eles queriam, mas Jesus subiria da Galiléia para Jerusalém, no momento em que Deus ele determinasse a sua hora. Então Jesus ele aguardou o momento oportuno para estar no lugar certo, para poder fazer a coisa certa no lugar certo. E quantos de nós, está agora trazendo só uma pequena aplicação pessoal para a nossa vida, e quantos de nós queremos estar em determinados lugares, não é para a gente estar? Quantos de nós queremos fazer coisas que não competem a nós, e muitas das vezes nós queremos fazer, achando que fazendo aquilo, nós vamos ganhar título, nós vamos ganhar aparição, nós vamos ser reconhecidos, nós vamos acabar sendo visto, né, pelos maiorais. Jesus ele dá uma grande lição para mim e para você, que não é dessa forma. A nossa honra, meus amados irmãos, ela vem do Senhor. E a Bíblia vai dizer para nós que a humildade precede o quê? O que a humildade precede? Não. A humildade precede a honra. É assim mesmo, irmão. Mas eu tenho certeza que ela não vai errar mais nunca mais esse versículo. Né? A humildade precede a honra. Quando nós somos humildes, o Senhor ele nos honra. Né? Você já viu aquele ditado que as pessoas falam erradamente, né? Que os humilhados serão? Você sabe qual é a verdadeira tradução desse versículo? Eu já falei aqui na igreja. As pessoas acham que porque o presidente Simar ele me humilhou, então eu vou ser exaltado pelo Senhor. Porque o cobrador Márcio me humilhou, eu vou ser exaltado pelo Senhor. Não. A Bíblia diz que aquele que se humilha diante do Senhor, ele será exaltado. Não é pelo que os outros fez, mas é pela sua ação. O que você faz diante do Senhor, se você se humilhar diante de Deus, você vai ser exaltado. Aí vem aqueles que não conhecem, falam, judiaram de mim, o presidente Maurício falou mal de mim, ele me humilhou, agora Deus vai me exaltar. Aguarda que Deus vai me exaltar. Está errado, irmãos. Interpretação errônea. Tá? Então, por isso nós precisamos, irmãos, estudar melhor a palavra de Deus. Por isso que muitas pessoas perdem a bênção, porque interpretam do jeito que acham que é. E não é. A interpretação, meu irmão, tem que ser levada em consideração várias coisas, o contexto que está sendo falado. E muitas pessoas isolam o versículo para poder, meus amados irmãos, usar ele em pró a sua própria vida. Tá? Então, é forçar o versículo para justificar o erro próprio. Então, nós temos que tomar cuidado em nome de Jesus. Tá? Olha o que João capítulo 5, Evangelho de João, capítulo de número 5, abre comigo. Versículos 19 e 20 vai dizer para nós. Diz assim: então Jesus lhe disse, em verdade, eu lhes digo, que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o Filho também faz. Versículo 20. Porque o Pai ama o Filho e mostra tudo o que faz. E maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Aleluia! Glória a Deus! Olha só, deixa eu ver se é isso mesmo. Versículo 20 na Almeida Revista Corrigida. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Então nós vimos que Jesus ele operou várias obras, né, e aquele povo ficou maravilhado. Então nós observamos, meus amados irmãos, que no momento em que os irmãos fustigam Jesus para subir a Jerusalém, ele dá ali, irmãos, uma boa explicação para os seus irmãos que não era tempo dele ir. Não era momento dele subir, mas era momento dele aguardar a ordenança do Pai, que no momento certo ele estaria subindo. Tá? E vamos para o tópico 2, a verdade na festa dos tabernáculos. Vamos lá, Fernando, lê para nós, Fernando.
a verdade na festa dos tabernáculos? Nos versículos 10 a 13, Jesus evitou o assédio do povo até que, durante a festa, subiu ao templo e começou a ensinar. Ele estava ciente de que havia uma divisão de opiniões sobre ele entre as pessoas. Por isso afirmou: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas não o Messias. No entanto, quem se encontrava ali diante deles era o Verbo encarnado de Deus. Ele era realmente o Filho de Deus e tudo que ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia. Apenas o Filho de Deus poderia declarar: eu sou a verdade. Glória a Deus. Aqui, meus amados irmãos, Jesus, você vai observar que após os seus irmãos ir, depois ele vai, não é logo em seguida, tá, irmãos? Não é que os irmãos saíram agora e passou um tempo e ele já saiu, não, demorou-se um tempo até Jesus, ele subir a Jerusalém à festa dos tabernáculos. E lembrando que Jesus, ele não foi para participar da festa dos tabernáculos, porque se ele tivesse ido, eles teriam ido no começo, porque ali na festa eles habitavam em tendas, eles ficavam nas tendas, né, dormiam nas tendas, e Jesus não foi com esse intuito. Jesus ele foi com o intuito de fazer a vontade do Pai, que era ensinar a palavra do Senhor. E a festa dos tabernáculos, ela começava no dia 15 do mês de Tisrei, que era mais ou menos o começo de outubro. Esta era uma das 7 festas que Israel, na ocasião, eles comemoravam. Eles comemoravam, meus amados irmãos, 4 festas na primavera, que era a Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias e o de Pentecostes. Eles comemoravam na época da primavera, em meados mais ou menos de abril. E 6 meses depois, eram comemoradas 3 festas: a da trombeta, a festa da expiação e, por último, era comemorada a festa dos tabernáculos. Tá? Era comemorado a festa dos tabernáculos. Então nós vamos observar que Jesus, quando ele vai a essa festa, ele não vai com o intuito de comemorar, ele vai com o intuito de ensinar ali aquele povo. Quando Jesus ele afirma ali em João capítulo 7, versículo 16, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, nós vamos ver que a palavra que Jesus ele pregava, ele dizia que não era dele, mas era do Pai que havia enviado. Mas nós temos visto nos dias de hoje, meus amados irmãos, muitos pregadores que já não pregam mais a palavra que Deus tem dado. Nós temos visto hoje pessoas subindo no altar para pregar, pregando a sua própria doutrina, as suas axiologias, o que acha, pregando pragmatismo, né, que tudo vai dar certo, né, o que importa é o resultado. Nós temos visto nos dias de hoje, meus amados irmãos, muitas pessoas pregando aquilo que não se deve, já não têm pregado com fidelidade a palavra do Senhor. Quantas pessoas, meus amados irmãos, por falta de estudo, muitas das vezes até tentam pregar a palavra, mas muitas das vezes fogem do que é realmente a palavra do Senhor. Usam versículos isolados para justificar o seu pensamento. Por isso nós temos que tomar cuidado. Existem algumas formas de se preparar um sermão, né? Existe a forma do sermão que é temático, que quando tem um tema, esse temático é um pouco perigoso, que dependendo se você não conhecer o contexto, você usa o texto com um pretexto e acaba pregando heresia. Tem que tomar cuidado, porque às vezes quando é temático, você dá um tema, né? Vamos supor, eu quero falar sobre portas. E aí a pessoa vai procurar logo, lógico, vai ler a Bíblia e procurar versículos que justificam aquilo que a linha de pensamento dele. Lógico que ele tem um rumo, ele tem uma direção, ele tem uma conclusão para concluir, então ele tem que caminhar nessa direção. Só que quando ele usa os textos que falam de portas, ele tem que tomar muito cuidado. Ele tem que tomar muito cuidado com o que vai ser falado, porque ele não pode fugir do seu texto. Por exemplo, tem a porta larga e a porta estreita, não tem? Então ele tem que pregar em cima do que fala o seu contexto.
né? Tem que pregar em cima do que fala o seu contexto. Né? Lá em Salmo 20, se não me falha a memória, fala, abre-se as portas e vem o rei, e entra o rei da glória. Né? Pode usar também, mas tem que saber o seu contexto. Né? Mas hoje eu tenho visto muitas pessoas que têm pregado, meus amados irmãos, e não conhecem o contexto. Irmãos, quando eu vou preparar um sermão, se eu for usar somente um versículo, por exemplo, Filipenses 4,13. Quando eu vou usar o texto de Filipenses 4,13, eu tenho que ler todos os seus, até os capítulos anteriores, do 1 até o 4, para mim entender o porquê que Paulo ele fala, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Lógico que você não precisa ler o 3 lá não, que esse aí vai estar próprio explicado nos versículos de 1 ao 12. O que Paulo está falando, né, no seu contexto, que ele aprendeu a se contentar com ter ou com não ter. Ele aprendeu a se contentar, a passar frio, a passar calor. Ele aprendeu a se contentar, meus amados irmãos, a ter o que comer ou a padecer necessidade. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então é isso que Paulo está falando. Então, meus amados irmãos, quando nós vamos preparar um sermão, nós não podemos fugir à regra do contexto. Tá? Tem também sermões expositivos. Esse é um pouquinho mais fácil, entre aspas. Porque é difícil você trazer a exposição de toda a história. Aí para você preparar um sermão histórico, você vai ter que conhecer história, você vai ter que conhecer geografia, você vai ter que entender de costumes, vai entender de usos, costumes, por que naquela época podia, agora não pode. Né? Então, é um pouco mais fácil para você trabalhar, mas tem que ser um pouco mais profundo para você pregar. Né? O temático ele é mais simples para você pregar, porém tem que tomar cuidado porque você pode pregar uma heresia. Então Jesus, quando ele vai à festa dos tabernáculos, ele vai ali para pregar aquilo que Deus havia dado a ele, e não o que ele pensava ou o que ele achava. Não ele ia pregar para poder alegrar as pessoas. Não, Jesus ele ia para pregar aquilo que tinha que ser pregado. Arrependei-vos, arrependa-se. Arrependa-se para que você possa morar no reino dos céus. É chegar no reino dos céus. Essa era a mensagem de Jesus. Tá? Jesus ele não fugiu ao contexto de que Deus havia dado para ele. Ele estava ali pregando a palavra do Senhor, ensinando. Então, deixa eu ver aqui que eu anotei aqui. É o que eu falei. Jesus não foi para celebrar a festa dos tabernáculos, mas ele foi para ensinar a doutrina que o Pai havia dado a ele. Por isso ele foi ao templo depois que a festa já havia iniciado. Tá, irmãos? Então, a verdade na festa dos tabernáculos é essa. Jesus ele não foi para comemorar, mas ele foi para pregar a palavra do Pai. Ele foi para ensinar a palavra do Pai. E quando nós vamos, meus irmãos, a algum evento, nós temos que ir para pregar a palavra do Pai. Nós não temos que pegar um microfone em algum evento e apenas vamos num congresso. Vamos lá no congresso, lá na igreja de Fukui. Nós não fomos ali para ser animadores de palco, não, irmãos. Nós fomos ali para pregar o evangelho. O dia que te deram uma oportunidade, fale da palavra de Deus. Fala de Jesus. Fala de Jesus. Fala daquilo para aquilo que você foi chamado. Para falar de Jesus. E nós temos visto nos últimos tempos, até irmãos dentro da casa de Deus, animadores de palco. Pessoas que só, irmãos, querem ser engraçados. E nós temos que entender que o altar do Senhor é um lugar santo e é um lugar de se pregar a palavra do Senhor. Não estou falando que você não possa, de vez em quando, meus irmãos, dentro do contexto da tua pregação, você até brincar com alguma coisa. Não estou falando que você não possa fazer isso. O que você não pode é fugir para aquilo que você foi chamado. E você foi chamado para pregar com fidelidade a palavra do Senhor. Não foi para contar história. Tá? Então nós temos que entender isso. Era o que Jesus ele estava fazendo na festa dos tabernáculos. Por isso que fala, a verdade na festa dos tabernáculos era isso que está fazendo, pregando a palavra do Senhor. E aqui nós vemos no final, que do texto número 2, subtópico 2, no versículo 14, do capítulo 14 de João, versículo 6, Jesus ele diz, eu sou a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. 3. Vivendo na verdade. Vamos lá, irmã Jane. Curtinho. Bem curtinho para a senhora. Vamos lá.
Os versículos 16 a 19 refere-se à doutrina que Jesus transmitia. Esta doutrina provinha do Pai. E para cumprir a sua vontade, era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. O Senhor Jesus é a verdade, a mesma verdade que se manifestou em Jerusalém, que esteve presente na festa dos tabernáculos e que, através do Espírito Santo, se fez presente entre nós hoje. Por isso, ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver esta verdade. Eita glória! O Senhor nos convoca a viver esta verdade. Olha só o que em João capítulo 7, do versículo 16 a 19, diz para nós. Jesus lhe respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há falsidade. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre. Por que estão querendo me matar? A multidão respondeu: você tem demônio. Quem é que está querendo matá-lo? Olha só, meus amados irmãos, o que é interessante. Nós vamos observar que Jesus, ele disse aqui, muito importante para nós, que muitas pessoas, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória. E nos últimos tempos, meus amados irmãos, do século 21, nós temos visto muitos obreiros se levantar de uma forma que estão buscando a sua própria glória. Obreiros que nos dias de hoje já não têm mais o compromisso com a palavra de Deus. Ou seja, meu irmão, se você não estiver andando na minha visão, você está fora. É o que esses obreiros ensinam. Vocês têm que andar na minha visão, da forma que eu penso, da forma que eu acho. Meus amados irmãos, essas pessoas estão enganadas, achando que eles são proprietários da igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela é a noiva do Senhor, sim ou não? Ela é a noiva do Cordeiro. E nós temos que trabalhar, os obreiros, os dirigentes da congregação, os obreiros, tem que trabalhar na visão do noivo, na visão do que o Senhor ele quer, porque nós estamos direcionando a sua noiva. Nós não podemos fazer dela o que nós achamos, o que nós pensamos, ou o que nós bem queremos fazer. Nós não estamos, meus amados, lidando com um povo qualquer. Nós estamos lidando com a noiva do Cordeiro. E lidar com a noiva do Cordeiro é, meus irmãos, andar na doutrina da palavra do Senhor, e não naquilo que nós achamos. E nós lamentamos nos dias de hoje quantos obreiros têm se levantado de uma forma que tem caminhado fora da visão do reino de Deus. Tem caminhado por suas próprias axiologias, pelas suas próprias visões. E esses obreiros que trabalham dessa forma são obreiros que não oram, são obreiros que não estudam, são obreiros, meus amados irmãos, que não têm uma vida de comunhão com o Senhor. Porque aquele que, meu irmão, tem coragem de fazer tal façanha com a noiva do Cordeiro, é porque ele não teme o Senhor. Irmãos, eu digo para vocês, o temor que eu tenho no meu coração, do que eu faço aqui nessa igreja, de qualquer lugar que eu vou, do que eu vou falar, porque eu estou lidando com a noiva do Cordeiro. Eu tenho que tomar muito cuidado, para mim não machucar, para mim não magoar, para mim não entristecer, porque eu darei conta de todas as almas, meus amados irmãos, pela qual eu proferi uma palavra e matar. Então nós temos que tomar cuidado. Mas existem muitos obreiros corajosos, como eu tenho falado,
Tem muitos obreiros, irmãos, que batem na igreja e não sente nem um pouco de remorso. Judia da igreja e acha que está tudo certo. Tratam a igreja como se fosse propriedade sua. E não é o que Jesus ele nos ensina. Que nós temos que viver na verdade. Qual é a verdade? É a palavra do Senhor. É o Senhor Jesus, é através dessa palavra que nós temos que viver em nome de Jesus. Ok? Então, João capítulo 7, do versículo 1 ao capítulo 10, versículo 21, nós vamos ver que pertence à festa dos tabernáculos, embora só os capítulos 7 e 8 lidem especificamente com a festa. Contudo, nenhum sinal milagroso acontece nesses dois capítulos. O sinal para a festa dos tabernáculos é a cura do cego no capítulo 9. Sua visão restaurada é chegado da luz. E era o tema da festa dos tabernáculos. Também a alegoria do bom pastor, em João capítulo 10, versículo 1 ao 20, demanda da discussão sobre a cura do cego no capítulo 9. Em outras palavras, essa seção em João contém um sinal dentro de uma narrativa extensa que explica o significado de Jesus e a festa dos tabernáculos. Jesus ele cumpre e muda as expectativas do fim dos tempos da festa, trazendo a salvação de Deus para o mundo. Ele dá a água da vida, ou seja, o Espírito é a revelação de Deus que é a luz para nós. Aleluia. Tópico 2. Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Subtópico 1, a verdade no episódio da mulher adúltera. Leia para nós, irmão Carlos, por favor. Tópico 2, o subtópico 1, a verdade no episódio da mulher adúltera. No capítulo 8 do Evangelho de João, a verdade representada pelo Senhor Jesus é posta à prova pelos líderes judeus. Enquanto ele ensinava uma multidão ansiosa por mais milagres no pátio do templo, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério para ser julgada publicamente. De acordo com a lei, a mulher deveria ser apedrejada e por isso questionaram Jesus sobre o caso, acusando-o de contrariar a lei. O nosso Senhor respondeu: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher. A verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. Glória a Deus, amém? Irmãos, nós precisamos entender. Companheiro Márcio, abre para mim Levítico 20:10. Presidente, abre para mim Deuteronômio capítulo 22, do versículo 22 ao 24, você tem? Deuteronômio 22, versículo 22 ao 24, Levítico 20, versículo 10. Olha o que a palavra vai dizer para nós acerca da lei instituída por Deus para a questão do adultério. Levítico 20, versículo 10, pode ler. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Certamente morrerá quem? Só a adúltera? Não, os dois. A lei, ela demanda que ambos, quando pego no adultério, ambos deveriam ser apedrejados, deveriam se morrer. Deuteronômio 22, versículo 22 ao 24. Por favor, presbítero. O versículo 22 ao 24. Quando um homem for achado deitado com a mulher casada com o marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher, e a mulher assim tirarás o mal de Israel. Quando houver a moça virgem desposada com algum homem, e um homem achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis com pedras até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Amém? Ambos deveriam ser mortos. Mas no capítulo 8, do versículo 3 ao 5, não é isso que acontece. Quando Jesus estava ali naquele local em que estes religiosos,
eles trazem a Jesus uma mulher adúltera. Vamos abrir lá em João capítulo 8. Evangelho de João, no capítulo de número 8. A partir do verso 3, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, a NAA, que diz assim: Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante de adultério. Na lei de Moisés nos ordenou que as tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Olha só, a intenção deles não era matar a mulher. A intenção deles, a verdade, era pegar Jesus no contrapé, né? Ou seja, contradizendo a lei de Moisés. Então Jesus, com a sua eterna sabedoria, ele fala: então, meu irmão, aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Um por um foi saindo, um por um foi saindo, um por um foi saindo. E aqui eu entendo o amor eterno de Jesus, o amor ágape do Senhor para com o pecador. Aquela mulher errou? Ela errou. Ela pecou, ela caiu em adultério. Era digna de morte? Digna de morte, de apedrejamento, conforme a lei do Levítico. Só que o que Jesus ele aconselha ela? Cadê os acusadores que estavam te acusando? Ela fala: Senhor, todos foram embora. Não tem mais nenhum, só está eu e o Senhor. Aí o que Jesus diz para ela? Vai e não peques mais. Perdoou os pecados dela. Perdoou o pecado dela. A questão da religiosidade hoje, a religiosidade hoje, ela quer matar as pessoas. A religiosidade tem pessoas que estão se tornando tão religiosas que elas perderam o amor de Jesus, o amor do seu coração, o amor pelo próximo. É mais fácil condenar do que restaurar. É mais fácil condenar do que perdoar. É mais fácil apontar o dedo do que estender as mãos e ajudar. Hoje eu vejo muitos obreiros, até mesmo muitos irmãos, que ao invés de ajudar o próximo, ele acaba condenando. Ele condena porque fulano é antipática, porque fulano não foi com a cara de ciclana. Já viu isso? Quantas das vezes, meus amados irmãos, quantas das vezes? Esses dias no discipulado, lá na casa da irmã Sandra, você lembra, irmã Sandra? Que eu falei: irmã Sandra, nós precisamos ter o fruto do Espírito no nosso coração. Isso significa que nós fomos transformados. Eu falei: você lembra daquela pessoa, você pensa numa pessoa pior, você fala assim: essa pessoa é terrível. E ela pensou numa pessoa. Eu falei: pois é, essa pessoa você tem que amar. Quando você conseguir amá-la, aí você vai observar que o seu coração ele foi transformado. Porque nós não julgamos mais as pessoas com um olhar humano pelas suas ações. Nós julgamos as pessoas pelo olhar de Cristo, com amor. Nós devemos amá-la, tentar ajudá-la para que ela encontre a salvação. E às vezes para nós é mais fácil condenar do que ajudar. Então, meus irmãos, nós temos que entender que nós como humanos, nós como cristãos, é nosso dever ajudar ao próximo. Às vezes, irmãos, né, já houve questões que eu estava orando aqui, e de pessoas que já passaram por essa igreja, que deram muito trabalho, e eu aqui: Senhor, visita o fulano A, o fulano B. E um dia minha esposa me questionou lá em casa. Ela falou: mas meu bem, até hoje está orando por aquele fulano, por aquele Beltrano, te deram tanto trabalho. Eu falei: mas eu não oro para ele por causa do trabalho, eu oro para ele para que ele alcance a salvação, para que o Senhor possa alcançar a vida dele. Irmãos, se amor pelas almas. Não é porque a pessoa não nos fez bem que nós devemos ter o ar de condenação. Não, muito pelo contrário, nós temos que gerar no nosso coração um amor por essa pessoa. Porque amar quem nos ama é muito simples. É muito simples. Você amar o seu familiar é muito simples. Não é fácil? E olha que às vezes é até difícil, né? Às vezes tem dificuldade dependendo da situação, né? Mas para pensar, amar quem nos ama é muito simples, irmãos. Mas Jesus não está falando para nós amar somente aqueles que nos amam. Jesus está falando principalmente amar para aqueles que nos odeiam, aqueles que nos desprezam, aqueles que não gostam de nós. É desses que nós devemos amar. Tá? E amar, meus amados irmãos, é algo profundo. É algo profundo. Tá? Então nós temos que tomar cuidado aí para não cair no erro. Vamos lá. 2. Jesus, a verdade revelada. O episódio da mulher apanhada em adultério ilustra
a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus apresenta. Isso nos permite concluir que, independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Não é por acaso que ele próprio declarou: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6, está grifado aí a verdade, é um grifo do próprio autor. Essa verdade não é apenas genérica, é uma verdade encarnada. Também não se trata de um caminho qualquer, mas sim o único caminho para alcançar a Deus. O nosso Senhor é a verdade única de que todos precisamos. Irmão, Jesus, ele é a verdade. Tenta gravar João 14,6 na sua mente. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Grava ele na sua mente. Grava João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, porque deu o seu Filho unigênito para todo aquele nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você grava João 14, versículo 1, não turbeis o vosso coração, credes em Deus, credes no Pai, credes em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, vos teria dito: irei-vos e prepararei-vos lugar para vós, aonde eu estiver, estejais vós também. São promessas. São promessas. Jesus é o caminho. Jesus, ele foi o nosso sacrifício. E João 14 é a promessa de Deus, que lá no céu há moradas nos aguardando. Irmãos, olha que pregação linda. Então que você possa guardar isso na tua vida e no teu coração, em nome de Jesus. Jesus é a verdade. 3. A verdade que o mundo precisa conhecer. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia através de um complexo lógico, utilizando a ciência como forma de compreender o mundo. Há ainda quem busque a verdade no esoterismo. A realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única, que se manifesta como uma realidade divina, plena em Deus, que se separa deste mundo, enquanto mantém uma relação com seus habitantes. E isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus, o nosso Salvador. Irmã Sandra, abre para mim Colossenses capítulo de número 2, do versículo de número 8 ao 10. Mas olha só, o mundo ele tem buscado o verdadeiro significado da palavra verdade, do que é a verdade na filosofia. O que a filosofia diz para nós do que é a verdade? A filosofia vai dizer para nós que a verdade, ela é a correspondência entre uma afirmação ou um pensamento e a realidade, ou seja, algo é verdadeiro se aquilo que afirma corresponder aos fatos. É o que a filosofia ela fala do que é a verdade. Então, também o esoterismo. O esoterismo ele diz que a verdade não é algo fixo. Olha só, não é algo fixo. Isso aqui é uma aberração. E não é algo fixo e nem objetivo, mas sim é uma busca contínua, um caminho de autoconhecimento e compreensão da natureza da realidade. E se você for falar isso com o ímpio, ele crê dessa forma. Ele crê dessa forma. Eles não acreditam na verdade absoluta. Qual é a nossa verdade absoluta? Jesus. Jesus é a verdade absoluta. Não tem outra verdade absoluta sobre a face da terra a não ser Jesus. Mas olha o que Colossenses, no capítulo 2, versículo 8 ao 10, diz para nós. Lê para nós, moçada. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberão a plenitude. Glória a Deus. Tomemos cuidado. Olha só o que Paulo vai dizer à igreja de Colossenses. Tomemos cuidado para que ninguém venha, aí na NA diz assim, enredá-los. Deixa eu ver aqui. A imagem que lá na NVI, não foi isso, irmão?
Tenham cuidado para que ninguém os escravize com as filosofias vãs e enganosas, que se fundem nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Por isso que eu falo, obreiro que sobe no altar, que não prega a Bíblia e conta muita história, irmãos, ele está contando histórias filosóficas, filosofias. E nós temos que tomar cuidado, porque isso pode gerar tanto morte, quanto pode gerar vida, aquele que está pregando no altar. Tomemos cuidado com vãs filosofias. Quantas pessoas já não pregam a verdadeira palavra do Senhor, a palavra rema? Quantas pessoas sobem no altar e começam a contar somente histórias, axiologias, testemunhos do que viveu, do que passou, irmão. O testemunho nosso, ele não serve para outro. Pode servir para engrandecer o nome do Senhor, mas não significa que eu caí, eu tropecei, quebrei o dedão e engessou e sarou, que o seu caso será igual. Não. Nós temos que tomar cuidado. Você filosofar aqui no sentido de testemunhar para engrandecer o nome do Senhor é uma coisa, mas você subir no altar para pregar o que você passou, irmãos, para. É contar historinha para boi dormir, irmãos. O altar é lugar de se pregar a palavra do Senhor. É lugar de ministrar a palavra de Deus na sua profundidade, contexto, para que a pessoa possa entender e gerar vida e arrependimento na vida das pessoas. Tá, então, Colossenses, ele diz que nós temos que tomar cuidado com as filosofias, para que ninguém escravize, a filosofias vãs e enganosas. Tomemos cuidado. Tem muitos obreiros filosofando e já não pregam mais. Filosofa tanto e esquece de pregar o principal, que é a palavra do Senhor. Ok? 3. Jesus, a verdade que liberta o pecador. Primeiro, a verdade que liberta. Irmãos, eu estou lendo porque o tempo já está esgotando. A passagem de João 8, 31 ao 38 está intimamente relacionada com o relato da mulher adúltera. Assim, a vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer em Jesus, conforme João 8, 31. Dessa maneira, o pecador alcançará o conhecimento da verdade e por meio dela será libertado da servidão do pecado, conforme os versículos 34 e 36. Portanto, o encontro com a verdade, que é Cristo, rompe todas as correntes do pecado. O Senhor Jesus Cristo é aquele que proporciona a verdadeira libertação à vida do pecador. João 8, 32. E conhecereis a verdade vos... João 8, 36. O que está escrito, irmãos? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois libertos. Sois livres. Então, irmãos, nós precisamos entender e compreender em nome do Senhor Jesus Cristo que a verdade que liberta é Jesus. A verdade que liberta é Jesus, é o Verbo que se fez carne, conforme João 1,14, conforme João 1,14, tá? O Verbo se fez carne, Ele é aquele que liberta da escravidão e da servidão do pecado. A verdade é Cristo, a verdade absoluta na nossa vida é Jesus, tá, irmãos? Grava isso. O que é a verdade? No Evangelho de João fica evidente que a verdade referida não se relaciona com a verdade filosófica, ou seja, com os conceitos de verdades debatidos nas obras de filosofia. A verdade mencionada em João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifestada e revelada na figura de Jesus, conforme João 14,6. Essa verdade proporciona a libertação, restauração e uma nova vida para aqueles que se aproximam dele. Em Jesus alcançamos a verdadeira liberdade em nome de Jesus. Quando nós conhecemos a verdade ela nos liberta. Ela nos liberta da forma em que nós vivíamos, ela nos liberta das nossas ações, ela controla o nosso temperamento, ela muda o nosso jeito de ser, de agir, de falar, de ouvir e de ver toda a situação. Lembra que eu falei para vocês? Eu não lembro que ano que foi, não sei se os obreiros vão se lembrar. Há muitos anos atrás, a nossa congregação de Matsuzawa, ela incendiou, pegou fogo. E naquela ocasião eu entristeci muito, que era uma igreja que eu tinha um carinho muito grande ali, não pelo salão, mas pelos irmãos que estavam ali, porque eu conhecia bastante irmãos ali da congregação.
Você estava lá, irmã, na época que pegou fogo? Pois é, a irmã estava lá. Ó. Então eu ia ali sempre, né, ministrar a palavra, saí eu ia lá ministrar a palavra, ia lá nos congressos, meus amados irmãos, e a igreja pegou fogo. Ao meu olhar, eu entristeci, eu falei, poxa vida, uma igreja tão linda. Sabe o que sobrou daquela igreja de Matsuzaki, irmão? Essas cadeiras de lá. Essas 6, ó. O púlpito lá tinha essas mesmas cadeiras, eram 12 que tinha. Aí trouxeram 6 para cá e ficou 6 lá. Daquelas cadeiras sobrou só essas 6. Enfim. Só que quando eu relatei o pastor, eu falei, pastor, poxa, muito me deu o coração saber que essa igreja hoje ela está caída. Caiu no chão assim o teto, mano. Acabou. Aí ele falou, Breno, seus olhos estão ruins. Eu falei, por quê, pastor? Ele falou, glória a Deus, não tinha ninguém, não foi nem um dia de culto, ninguém se machucou, a perca foi material, o material se consegue, e se fosse uma vida? Eu falei, puxa vida, é verdade. Foi nesse momento que eu entendi que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será luz. Mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será trevas. Eu estava triste, com essa palavra eu me alegrei, eu me levantei, eu falei, poxa vida, é verdade, pastor. O que perder material a gente trabalha, a gente junta dinheiro, a gente compra novamente. Mas se fosse uma vida, se fosse nossos irmãos? Eu falei, pois é, pai. Tanto é que ele fez um culto de ação de graça pelo livramento que Deus deu. Né? E eu louvo a Deus por isso. Tá? Então, em nome de Jesus, nós precisamos, irmãos, ter os nossos olhos também transformados, modificados. O nosso lábio, principalmente. Você já se desconverteu 1 minuto, irmão? Ah, mas eu vou desconverter 1 minuto para pegar aquela irmã ali. Já ouviu gente falar assim? Minha esposa, de vez em quando, ela fala assim, eu vou desconverter minha mão. Eu falei, vai. Falei, se tu desconverter tua mão, aí Jesus fala assim para ti, filha, se tua mão te impede de entrar no céu, corta ela. Ela falou, não, ela está convertida. Falei, é melhor entrar sem uma mão do que você padecer o teu corpo no inferno. Deus tem palavra para tudo, irmãos. Deus tem solução para tudo. Amém? Então, em nome de Jesus, irmãos, que haja esse verdadeiro encontro na sua vida com Jesus. O seu falar, ele muda. Se você xingava, você não xinga mais. Se você falava gíria, você não fala mais. Se você não tinha um autocontrole, você hoje tem um autocontrole. Crente que não tem um autocontrole, que no momento da raiva ele perde a razão, irmãos, está condenado ao inferno. Está condenado, irmãos. Porque se ela não tem autocontrole, ela vai pecar, vai xingar, vai odiar, vai criar mágoa no coração, e quem entra no céu como? Aí, você quer ver como é que eu falo para você? Que aí você fala assim, como você pode dizer que vai para o inferno? Abra comigo, 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, vamos lá. Olha só o que a palavra do Senhor vai dizer para nós, porque às vezes nós estamos com ódio do irmão, nós estamos com raiva da irmã, e falamos assim, nossa Senhor, eu te amo ao Senhor, meu Deus. Você já viu? Os crentes santarrão, amo o Senhor, mas quando irmão, vai para lá, irmão, quer nem falar contigo não. Aí sabe o que a Bíblia diz para nós em 1 João capítulo de número 4? O versículo de número 20 diz assim, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, o que a Bíblia diz que ele é o quê? Mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Eu te pergunto, mentiroso entra no céu? Vai para o inferno. Está vendo? Como que é forte? Nós temos que tomar cuidado, irmão. O que adianta ser santarrão se você odeia o seu irmão? Fala, eu amo a Deus, bate no peito. Né? Bate no peito, eu sou assim com Deus. Mas odeia o seu irmão, odeia o seu próximo. E quer entrar no céu? Não tem lógica, né, irmãos? Não tem jeito. 3. Verdadeiramente livres. As Escrituras Sagradas revelam a verdadeira natureza do ser humano distante de Deus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Dessa forma, a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado e sob o poder do inimigo. Assim, aqueles que verdadeiramente são livres
estão inclinados às coisas do Satanás não consegue exercer influência sobre eles. O poder de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, revela-se gloriosamente em nosso caráter, conforme 2 Coríntios 5,17. Assim que se está em Deus, nova criatura és. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O crente anda em novidade de vida. A verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele, enquanto ainda vivermos neste mundo. As tuas ações se parecem com a de Cristo? Com que se parecem as suas ações? Com que se parece o seu linguajar? Em momento algum eu vejo Jesus ele xingar. Em momento algum eu vejo Paulo também se exaltar em falar alguma palavra de torpe ganância. Em momento algum eu vejo Jesus nos dar um exemplo errado. Agora, o nosso maior problema, que muitas das vezes nós não buscamos essa transformação por completo, 100% da nossa vida, porque nós estamos em presa em Romanos capítulo 8. Abre comigo, Romanos 8. Romanos 8, versículo 5 em diante. Olha só. Eu vou ler na NVI. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, que é o Espírito Santo, tem a mente voltada para o Espírito, para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ainda que o mundo está se acabando, nós temos paz. Ainda que tudo vai de mal a pior, nós temos paz. Ainda que o Xing Ling jogue bomba por cima do Japão, nós estamos em paz. Eu me lembro esse tempo atrás, quando a Coreia do Norte começou a mandar muitos mísseis para cá, mísseis balísticos, e estava passando aqui por cima de Toyama. Vocês não sabiam, né? Vocês sabiam? Estava passando por cima de Toyama aqui, irmãos. Os mísseis estavam passando por cima de Toyama. Tanto é que a base aqui de Komatsu, do lado, levantou várias vezes os caças. Estavam sobrevoando por cima de Toyama aqui. Por acaso um desses mísseis viesse a cair, eles iriam abater os mísseis. Irmãos, os japoneses do Gaixá ficaram preocupados. Eles estavam preocupados. Meu Deus, vai cair a bomba aqui no estado de Toyama. Eles ficaram preocupados. Eu falei, ainda que cair, meu irmão, se Jesus não nos libertar, Jesus nos salvar, meu irmão, não tem para onde você correr. Não adianta tentar correr. Se Jesus não for conosco, irmãos, não tem o que ser feito. E ainda que venha cair, nós venhamos a morrer, nós fechamos os olhos aqui e abrimos na eternidade. Aleluia! Essa é a nossa esperança, irmãos. O crente não tem medo de morrer, não. O problema nosso é que nós queremos morar no céu, mas nós não queremos passar pelo processo para chegar no céu. Não é? Quer ver quem quer chegar no céu? Todo mundo, não é? Eu sempre falo. Todo mundo levanta a mão. Aí eu pergunto, quem quer morrer? Ninguém levanta. Para chegar no céu tem que morrer, irmão. Se Jesus arrebatar, nós teremos que morrer. A morte não é tão ruim assim não, irmãos. Medo por quê, irmão? Medo de fechar os olhos aqui e acordar no céu? Meu Deus do céu. Eu tenho medo da dor também não, irmão. Se tiver que passar, passarei. O que eu quero é chegar na eternidade, em nome de Jesus. Chegar no céu. Amém? Conclusão. A verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade, não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado de Satanás. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso é urgente que o mundo venha a conhecer a Cristo. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus. Pergunte para o seu irmão, tu tens Jesus? Tu tens Jesus? É, irmão. E ter Jesus não é só falar de lábios, não. Mais do que palavras são as nossas ações. As nossas ações têm que demonstrar se realmente nós temos Cristo. Vocês lembram que eu falei aqui? Tem gente que está na igreja, aleluia, glória a Deus, meu Deus, é uma santidade que eu olho e falo, meu Deus, esse aí está no céu. Mas chega em casa e parece o Satanás, irmão. Batendo no marido,
batendo na mulher, espancando os filhos. Chega em casa, parece um giraia. Chega parecendo um giraia, rodando a baiana, como diz o outro, né? Irmãos, pelo amor de Deus, nós temos que ser mais crente fora da igreja do que dentro da igreja. Dentro da igreja todo mundo é santo. Tem que ser lá fora. Lá fora nós temos que ser santo. Lá fora nós temos que compreender o nosso cônjuge. Lá fora nós temos que entender. Não é colocar sobre o peso nossos cônjuges. Muitas das vezes, irmãos, é aquilo que nós pensamos. Então temos que tomar cuidado em nome do Senhor Jesus. Tá? Que você possa ter uma vida transformada pela presença do Senhor Jesus. E ser a vida transformada pela presença do Senhor Jesus é mudar de atitude. É mudar o palavrear. É mudar as tuas ações. É mudar o teu jeito de ser. É você ter, Gálatas capítulo 5, versículo 22, as 9 virtudes do fruto do Espírito encaixadas na tua vida. Você tem paz? Você tem alegria? Você é longânimo? Você é benigno? Você tem domínio próprio? Nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. Eu dou risada, meus irmãos, que os japoneses lá no caixa, eles me conhecem. Quando às vezes acontece alguma coisa que eu fico preocupado, eles já sabem, eles falam assim, você está preocupado porque você para de falar, você fica pensando. Eu falei, lógico, eu tenho que procurar uma solução. E se eu falar, não vai sair nada. Então eu tenho que me concentrar. Então é interessante isso, né? Então as pessoas te conhecem pelo seu jeito de ser. Então você vai observar que não adianta a gente disfarçar dentro da igreja, sendo que lá fora as pessoas nos conhecem de uma outra forma. Aí é onde muitos crentes vão evangelizar e falam, mas fulano está naquela igreja? Eu não vou lá não. Porque fulano aqui fora é terrível, nem parece ser crente. Então tem que tomar cuidado, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, vamos escolher nossas ofertas. Deus abençoe os nossos irmãos que vieram aqui, aos irmãos da internet, Deus abençoe a vida de vocês. Continue estudando, continue orando, continue buscando a presença do Senhor e a transformação nas nossas vidas. Gálatas 5:22, tem que ter essa transformação, tem que ter o fruto do Espírito sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos,